Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Tracker Talk. Tracker Talk dessa vez especial Mulheres na Tecnologia. Nesse mês de outubro resolvemos fazer um programa super especial dedicado a elas e não poderia ser diferente. Convidamos 5 figuras, 5 pessoas fantásticas para compartilhar suas histórias com a gente, compartilhar a sua carreira, compartilhar os movimentos aos quais participam e compartilhar também todas as dificuldades que elas acabaram tendo aí nesse andar, né, nessa jornada que elas acabaram realizando aí. Infelizmente, uma das nossas convidadas teve um probleminha médico e teve que abdicar, super compreensível. Tainá, fica aqui o meu agradecimento, tá? Público, ao vivo aqui para você, mesmo não estando podendo participar aqui com a gente, e com certeza teremos outras oportunidades aí para estar você junto com a gente também, compartilhando seu conhecimento, compartilhando a sua história. E agora vai a apresentação das nossas entrevistadas, então, aqui hoje, participando com a gente. Boa noite, gente! Boa noite. Tudo certinho. Gostaria de se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente aí. Podemos começar com a Cíntia. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a Johnny mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aí com vocês e com essa mulherada incrível. E, bom, eu sou desenvolvedora front-end, back-end, desculpa, na ZUP. E é isso aí, eu estou aqui para esclarecer um pouquinho mais, contar um pouquinho mais sobre a minha trajetória e como que a gente pode contribuir para um cenário, né, com mais mulheres na tecnologia. Legal. Mari? Bom, boa noite a todos. Eu sou a Marielle, sou analista de testes na ProJuris atualmente. Quero agradecer de novo também pela oportunidade de estar aqui e poder estar contando um pouquinho da minha história. E é isso. Bruna? Oi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu sou a Bruna Nazário, sou engenheira de software na Serasa. Até queria mandar um beijo para meus coleguinhas que estão aí ouvindo. E é isso, pessoal. Depois a gente fala mais. Legal. Liana? Bom, muito obrigada primeiro, Johnny, pelo convite. É muito bacana estar aqui nessa oportunidade, compartilhar um pouquinho da minha jornada com essas meninas também, super incríveis. Meu nome é Ana Diegues, hoje eu sou Customer Engineer no Google Cloud, que é mais ou menos um arquiteto de pré-vendas, né? Meu background é infraestrutura, mas como sysadmin ali no passado. Mas depois eu posso contar um pouquinho mais sobre essa jornadinha até aqui. Legal. Eu sei que eu tô super empolgado para conhecer a história de vocês, então acho que a gente já entra direto na primeira pergunta, que é o que eu tenho mais curiosidade, né? Como que foi a jornada de vocês até esse momento? Como é que foi o início da carreira e como é que vocês chegaram até nessa posição que vocês estão? Queremos começar, vamos ver. Podemos seguir a mesma ordem, Cíntia? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Bom, que legal. Bom, eu sou formada em psicologia, né? Me formei. E eu fui convidada por uma amiga para participar de um grupo, que é o Elas Programa, né? Sobre mulheres na tecnologia. E aí, nesse período, eu tive vontade de fazer um site, né? Para atender. E o legal foi que, na mesma época, a Reprograma tinha estava abrindo as inscrições para o Bootcamp, e eu me inscrevi, fui selecionada, participei. E aí, depois que eu me formei, né, foi um Bootcamp de front-end, eu senti a necessidade de estudar um pouquinho mais e fui estudar back-end. Então, aí eu comecei a fazer projetos pessoais e continuei estudando. Fui convidada para ser aí mentora da Reprograma, né, ajudar as meninas no curso de front-end, depois de back-end, e depois de um tempo eu fui para o Makers Code, que é onde eu atuo hoje, né, como mentora voluntária das meninas. Então eu ajudo na mentoria desde questões técnicas até profissionais, comportamentais, então eu ajudo elas a tirarem dúvida, e essa é um pouquinho da minha trajetória, né, enquanto alguém que fomenta e incentiva as mulheres a entrarem na tecnologia, né? E eu sou desenvolvedora back-end, né, na ZUP, e é isso aí. Legal. Pô, bacana conhecer uma pessoa que veio de uma área
né, completamente distinta, né, que veio da humanas, que é psicologia, para poder estar atuando aí na área técnica e, pelo visto, super bem sucedida, agora ajudando também outras mulheres a estarem ingressando também nessa jornada aí, nessa jornada tão bonita. Bacana, Cíntia. Obrigado aí por compartilhar. Mari. Bom, vamos lá. Desde o início da minha trajetória profissional, eu tive experiências anteriores na área de RH, mais relacionado ao setor pessoal, fazia admissão, demissão, folha de pagamento, e era uma área que eu gostava muito. Inclusive, nesse tempo, eu me formei em processos gerenciais, e desde que eu tinha saído de uma empresa X, comecei a buscar oportunidades em área administrativa, área financeira, mais focada nisso. Até que surgiu uma oportunidade como tipo um suporte, assim, assistente de suporte. Eu resolvi me candidatar e ocorreu o processo, enfim, consegui passar na vaga e entrei na empresa na parte de suporte. Atendia ligações de clientes, registrava chamados, e quando tinha um período assim ocioso ali, não tinha muito o que fazer, e ia ajudar o pessoal a também resolver os chamados de baixa complexidade, assim, para também entender um pouco do negócio, de cada produto e tal. Até que 2 anos se passaram, surgiu uma oportunidade na área de testes da empresa. Naquela época, a área era só um setor de testes separado das demais áreas do desenvolvimento, né? No caso, estratégia de produtos, e o desenvolvimento em si era um setor e a área de testes era outro. Até que eu resolvi me candidatar, resolvi mudar, porque achava um tanto monótono, assim, aquela vida de suporte. Aí, enfim, que eu passei na área e desde então tô aí, já fazem mais de 4 anos. Quando eu iniciei nessa área, eu fiquei 1 ano só aprendendo teste funcional, focada nisso. E depois desse 1 ano, eu comecei a aprender teste automatizado. A empresa tinha desenvolvido uma ferramenta própria, escrita em Java, utilizava Jenkins, Cucumber, e aí a gente usava essas tecnologias para fazer automação. Aí, depois de um certo tempo, a empresa desenvolveu outro robô, que a gente chamava de robô mais novo, desenvolvido em JavaScript, Nightwatch. A gente utilizava GitLab também, outras tecnologias aí para fazer automação. E surgiu, depois de um certo tempo, surgiu oportunidade em outra empresa, enfim, focada na automação de testes, e eu resolvi mudar. Para mim está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo está sendo muito bom, assim, porque a gente está indo em busca atrás da solução. A gente vê que nem tudo é fácil, assim, nem tudo dá certo de primeira, de segunda tentativa, enfim, são inúmeras tentativas, mas eu aprendo que se a gente persistir naquilo, vai dar certo. Com certeza, que legal. E hoje o teu foco, então, é testes automatizados. Isso. Que massa, que legal. E, Bruna, como é que foi a tua jornada até aqui, Bruna? Tá mutado, Bruna. Eu sempre faço uns barulhinhos aqui, meu cachorro tá latindo. Então, eu sempre gostei de hardware, sempre gostei de computador. Então, quando eu fui decidir qual área ingressar, eu procurei ciência da computação. Me mudei para a cidade que eu moro atualmente, Criciúma, para fazer faculdade, e já no primeiro semestre eu consegui emprego na área. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que de 50 alunos, só 3 eram mulheres, e a maioria das mulheres, inclusive, não ingressavam na área de programação, né? Elas ficavam em outras áreas, assim. E desde o início,
eu já curti programação, assim, eu achava muito massa, né, muito legal, e eu sempre gostei de fazer coisas que me diziam que eu não podia fazer, né, que tem muito preconceito também. Até no início da faculdade, eu lembro que um colega meu falou que eu ia ver se eu ia ser boa em programação até na terceira fase, porque se eu não passasse a terceira fase, já era. Só que quando eu consegui um emprego na área de assistente de programadora, não sabia nada, foi uma ótima oportunidade, praticamente ganhei para aprender no início. Eu continuei me envolvendo na área de programação, trabalhava com programação desktop, e assim foram os meus 5 primeiros anos, trabalhei com a linguagem Power Builder, troquei até de empresa, voltei, mas sempre com Power Builder, até que em 2014 eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área de desenvolvimento web, onde eu estou até hoje, é minha paixão, né? Há uns 2 anos atrás, eu estava um pouco insatisfeita com o que eu estava fazendo e resolvi, em busca de um novo desafio, e resolvi me candidatar para uma vaga de arquiteta de software, mesmo não tendo todos os conhecimentos ainda necessários para estar atuando nessa vaga, porque eu trabalho muito bem sobre pressão e sobre cobrança, e, tipo, se eu não tenho condições, eu vou lá e faço, e descubro, e estudo, e eu não gosto de ficar na zona de conforto. Então, eu peguei e me candidatei, consegui passar e fiquei nesses 2 anos. Com a pandemia, com todas essas oportunidades de trabalhar home office, apareceu uma oportunidade na empresa que eu estou atualmente, que eu sempre quis trabalhar, eu acho muito legal. E também o que me chamou a atenção nessa empresa foi a diversidade, o fato de terem várias mulheres de várias idades, homens, todo mundo trabalhando junto, uma equipe mais homogênea, que ia bem de encontro às coisas que eu estava querendo para mim, já que em vários momentos da minha carreira eu também passei um pouco por preconceito e teve momentos que eu quis desistir. Mas então estou em busca de um outro, né? Estou num novo desafio, faz mais ou menos um mês que eu estou trabalhando lá. Vou me mudar de Criciúma, estou indo para Blumenau. Então, um beijo pro pessoal aí. Boa. E é mais ou menos isso, assim. Eu tô. E daí, com isso, né, junto, em paralelo, eu comecei a me envolver em iniciativas que incentivassem as mulheres para a área de tecnologia, porque a gente tem que mudar esse número, né? Iniciou com as mulheres, como eu já até participei de umas palestras e já dei palestras sobre isso, que na década de 60 ou 70, a maioria do mercado de trabalho era composto por mulheres, hoje é composto apenas por 20% de mulheres. Então, eu acho que dá para mudar isso, até porque, né, dá para pensar um pouco diferente, né? Cada ser humano tem um jeitinho, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro, a gente pode juntos fazer algo ficar bem bom, assim, unindo a qualidade de cada um, né? Então, eu acabei me envolvendo em iniciativas como a Reprograma, era mentora também, só que quer dizer, ela era voluntária online, e com isso surgiu a ideia depois. Teve uma iniciativa em Criciúma, da comunidade Hello Women, que eu fui por um bom tempo mais ativa, e agora as meninas vão ficar tocando aí em Criciúma e, quem sabe, envolver em alguma coisa em Blumenau. Legal, show de bola. E Ana, como é que foi a tua jornada até aqui, Ana? Nossa, muitos anos de história, vou tentar resumir, que senão vou ficar falando a noite inteira aqui, né? Eu tenho 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, que trabalho na área de tecnologia. Eu comecei a trabalhar antes de me formar na área de tecnologia e é bem significativo, assim, como eu comecei, na verdade. Eu cresci num bairro muito pobre, né, muito simples, vim de uma família muito simples e não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, na verdade. Então, eu fiz um colégio técnico e comecei a trabalhar como estágio na Caixa Econômica Federal. E lá eu comecei, isso aqui vai entregar total a minha idade, apesar de eu já ter falado que trabalho 20 anos, mas eu entrei para fazer estágio numa época que a gente não tinha ainda as contas online, né, no Brasil. Então, você precisava transmitir todas as transações do dia de uma agência, no final, para uma coisa aqui que eu tenho certeza absoluta que quase ninguém conhece, que é BBS. Caraca! Internet. E aí, copiei muito arquivo do BBS. Exatamente, as aplicações eram instaladas localmente, né? Aplicação para cálculo de seguro, essas coisas de banco mesmo. E eu, às vezes, dava pau na instalação, eu tinha zero conhecimento de tecnologia, mas era muito fuceira, então eu ia lá, tentava, né, olhar, aqui tá funcionando, ali não tá, aqui tá assim, então ali tá assado, eu vou mudar para ficar igual. Começava a mexer em algumas coisas e a empresa que dava suporte para a Caixa Econômica Federal me contratou. Então, esse foi meu primeiro job na área de tecnologia. Aí,
vou resumir muito, assim, entrei para a IBM para trabalhar como operadora, não como analista, na parte de rotina de job batch, enfim, coisas de mainframe aí, mas eu nunca trabalhei com mainframe, mas eu trabalhei com job batch. E aí, depois que eu voltei, porque eu trabalhei em Campinas, né, hoje eu sempre morei em São Paulo, eu fui trabalhar na IBM em Campinas, e aí que eu tive a oportunidade de cursar uma universidade. Depois eu me especializei em sistema operacional, eu sempre fui apaixonada por Unix, por Linux, justamente, acho que talvez por ter vindo desse universo mais Unix-like. Uhum. E aí eu me especializei em sistemas operacionais, trabalhei bastante com Power System, né, com MyX, com Solaris, enfim. Aí comecei a mexer um pouquinho, né, com a parte de container no Solaris, porque o pessoal acha que container nasceu com Docker, né? E que virtualização nasceu com VMware, sendo que os caras no mainframe faz isso desde sempre, enfim, né? Então, fui evoluindo nesse aspecto e passei por empresas como Activity, Wall. Depois eu saí do provedor de serviços de tecnologia e fui para o cliente, né, dentro do Itaú. E lá entrei já com uma posição de cloud computing. Na verdade, eu comecei com cloud no Wall como partner, né, partner da AWS, partner de Azure e partner do Google Cloud. E depois eu entrei para a área de arquitetura de cloud dentro do Banco Itaú. Lá depois eu acabei assumindo uma posição de coordenação numa área de estratégia de dados, que apesar de não ser o meu background, era o ponto principal que precisava ser evoluído dentro do cliente. E aí eu me aproximei bastante do Google nesse período. E eu acho que eu tinha o que eles chamam de Googliness, né, que é a questão da cultura e etc. E aí surgiu a oportunidade de, poxa, quem nunca sonhou em trabalhar no Google, né? Tipo, é o ápice da carreira de uma pessoa de tecnologia, né? Você fala, o que eu vou fazer depois disso? Então, tem sido uma experiência muito legal, muito bacana, tenho aprendido bastante, né? Nesse período, eu estou há 8 meses no Google. Me conecto bastante com a Bruna, eu odeio a zona de conforto, então aqui tem muito chão, assim, sabe? Você vê uma estrada infinita e fala, nossa, meu Deus, eu acho que se eu estudar para o resto da vida eu não vou conseguir aprender tudo que eu preciso aprender, então eu acho que é um lugar legal para estar nesse momento. Eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, né, nas perguntas próximas, mas demorou muito para eu ter consciência dessa discrepância de homens e mulheres e etc, até por conta da educação que eu tive na minha casa. Uhum. E quando eu realizei, né, que caiu a ficha, que você entende o que acontece, como que é o cenário, é engraçado porque a gente passa por determinadas situações que às vezes a gente é incapaz até de reconhecer, como uma situação que não aconteceria se não fosse por uma questão de gênero. Até o processo de você saber é difícil, porque eu acredito que todas nós, e todos nós, na verdade, parte do princípio do desconhecimento, né? Que eu nem sei que eu não sei, né? Então, tem esse degrau para você reconhecer que você não sabe. E aí, a partir disso, começar a estudar aquilo que você não sabe. Mas eu acho que esse degrau de que quando você não sabe que não sabe, para você entender que você não sabe, é o mais difícil de todos. Pelo menos para mim foi, né? Que legal, que bacana. Bom, tu já entregou a idade, na verdade, de que tu começou a trabalhar. Deve ter começado a trabalhar com 5 anos de idade, então. 20 anos na verdade. Muito menina prodígio. Pode, na verdade, eu entrei com 16. Eu imagino as outras crianças brincando com carrinho, Lego, e ela já programando lá. Né, no terminal burro do mainframe ainda. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14, mas oficialmente na Caixa eu entrei com 16, que era o que o mercado, a legislação permitia, né? Então, comecei a trabalhar que é o que permite até hoje, graças a Deus. Mas eu comecei o estágio com 16 anos, mas eu tenho essa maquiagem aqui, mas eu já estou nos 40 quase. Bem conservado, vamos dizer assim, né? Eu gosto de dizer que é o clima, alguma coisa que deve estar colaborando com a gente. Tenho por aí, 20 e poucos anos de carreira também.
Gente, aproveitar esse momento para agradecer todos que estão nos assistindo lá no nosso canal do YouTube. Falar que o Tracker Talk ele é um programa interativo. Então, se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem fazer alguma pergunta para as nossas entrevistadas, ou de forma geral para todas elas aqui também, fiquem à vontade. Agradecer por vocês estarem prestigiando a gente, né? Dar uma boa noite para todo mundo aí, que hoje é bastante gente, né? Vai estar bem legal, bem bacana mesmo. Tá? Pessoal de Blumenau aí, ó, vou fazer uma... falei que eu não ia cumprimentar todo mundo, mas esse aqui eu sou obrigado, que faz tempo que ele está me devendo uma visita. Marcelo, lá de Blumenau. Tá, ô Bruna? Esse cara aí é gente boa, pode ter certeza. Tá. Abração pra ti, tá, Blumenau? Tá, ô Marcelo, tá me devendo uma visita aqui em Criciúma, que passou muito rápido aqui da última vez que tu veio. Tem gente de Mato Grosso do Sul assistindo a gente aqui, né? Ou pelo menos ele está em Mato Grosso do Sul, mas é a pessoa que me provou que o Acre existe, né, Ayrton? O Ayrton me provou, ele é acriano, morou no Acre durante muito tempo, e agora ele está residindo lá no Mato Grosso do Sul. Abraço para ti, Ayrton. Valeu, obrigado por estar prestigiando a gente. E todas as mulheres também que estão aqui prestigiando a gente também, o nosso programa, que esse programa é especial para vocês. Espero que vocês estejam se sentindo à vontade aqui no programa, que é tudo que a gente mais quer, que vocês realmente sintam isso. Gente, para a próxima pergunta, já que a Ana começou já a falar algumas coisas, começou a dar uns spoilers aí das barreiras, das dificuldades que ela começou a enxergar, eu acho que eu vou inverter a ordem então, tá? Ana, dentro dessa tua carreira linda, magnífica que tu teve aí, quais que foram as principais barreiras, principais dificuldades que tu enxergou, sendo elas específicas de gênero, como tu falou, né, também, tem algumas coisas que a gente realmente não enxerga como sendo de gênero, a gente não tem, na verdade, a consciência de ter sido de gênero, né, a gente só percebe depois, assim, que já aconteceu, o que é muito triste, realmente, e ainda, muito provavelmente ainda exista isso, tá, e outras também, né, outras barreiras que a gente enfrentou. Eu gosto de dizer que hoje o mercado, o mundo está muito mais aberto, a internet está aí disponível para todo mundo, e a gente vem de uma era que nem tinha internet, né? E pois aí, é. Foi? eu acho que eu vou inverter um pouquinho e falar exatamente do ponto, como que foi o processo de eu entender o que é essa desigualdade de gênero. Existem diversas desigualdades, né? Como eu disse, eu vim de um bairro periférico, então você tem uma desigualdade social, tem desigualdade racial, tem desigualdade de deficiência, enfim, tudo aquilo que a gente não considera normal numa sociedade, né, e o padrão é definido por uma estrutura de poder, né, então não é pela maioria, é pelo poder. Então o que eu enxergo naquela estrutura? E eu sou muito grata a uma pessoa que eu tenho a felicidade de ter proximidade, não amiga, mas é bem próxima e com quem eu compartilho muitas coisas, que foi a pessoa que rompeu o véu da minha ignorância, assim, né, e de entendimento, que é a Camila Schutt. Eu acho que todo mundo conhece ela. E a gente teve a oportunidade de fazer um evento juntas, né, no Audível, quando eu trabalhava lá. E aí uma coisa me impactou muito, porque a gente fez um evento de tecnologia para as mulheres, e dentro do nosso evento apareceu uma menina que fazia engenharia mecânica. E aí ela contou um pouco da jornada dela. Ela estava ali, não porque ela se identificava com tecnologia, mas porque nem existe esse grupo e esse conceito dentro da engenharia mecânica, e ela não se reconhecia naquele lugar, e então ela foi procurar conforto naquilo que ela encontrou de mais próximo. E ela compartilhou, né, que ela tinha dificuldade, por exemplo, de testar os protótipos dos carros, de colocar a mão na massa, porque o grupo queria que ela escrevesse as coisas, mas que os meninos não deixavam ela participar efetivamente da montagem de um carro, etc., porque a faculdade dela era bastante mão na massa. E aí uma coisa que aconteceu na minha cabeça foi entender, por exemplo, o processo de educação que eu tive, porque eu tive um pai muito feminista, apesar de ter crescido na periferia e etc., né, eu sou a irmã do meio de 5 mulheres, e o meu pai foi um cara sensacional, porque ele me educou ensinando a consertar o carro, a arrumar a minha casa. Tipo, eu sou casada hoje, mas quem fura a parede, quem troca chuveiro e whatever, aqui dentro de casa sou eu, porque eu tive essa educação, meu marido não teve essa educação, né? E o meu pai sempre foi muito assim, do tipo, fome você não vai passar, você sabe se virar, eu vou te ensinar uma profissão, você vai trabalhar, e é com isso que eu cresci. Então, como é que é o nome dele?
Meu pai? É. Meu pai é Antônio, ele é falecido já. Seu Antônio, obrigado. Seu Antônio, então, o senhor deve estar aí nos assistindo aí, né? Obrigado por essa filha maravilhosa, show de bola. E aí que caiu a minha ficha que essa não era uma realidade da educação de todas as pessoas. E que, por exemplo, para aquela menina conseguir se reconhecer como um talento na engenharia mecânica, tinha uma barreira absurda. Então, por exemplo, quantas pessoas você conhece que o pai leva a menina para consertar o carro? Então, como que ela vai conseguir identificar que ela tem um talento para aquilo que é retirado dela? Projeta isso para a tecnologia. Pelo menos nos lares dos anos 90 e do começo dos anos 2000, em que quarto ficava o videogame? Em que quarto fica o computador? Então, qual é a oportunidade que essa menina tem de entender que ela tem talento para aquilo? O que ela recebe de incentivo? Qual é a área intelectual que me está sendo estimulada desde pequena? Isso tem um papel muito importante. E depois, por que essa criança não foi estimulada a desenvolver toda a sua capacidade, todo o seu potencial e toda a sua intelectualidade naquilo que ela tem aptidão e conseguir reconhecer? É óbvio que quando você chegar na adolescência, o número de talentos distribuídos nas diversas atividades que a gente tem, ele vai ser discrepante. E aí, para isso virar uma profissão, é um funil que vai, né, diminuindo cada vez mais. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui em cima, ele é um pouco enxuga-gelo. A gente precisa trabalhar na base, né? A gente está querendo trazer essas meninas que, de repente, que nem a Cíntia, ou que nem a Marielle, seguiram por carreiras diversas e optaram primeiramente por uma outra carreira, e aí, por acidentes, conseguiu se reconhecer, mas quantas a gente perdeu nesse processo? Que nem conseguiu ter a oportunidade de se desenvolver. Então, eu sou muito grata pela Camila nesse sentido, porque o que aconteceu no começo da minha carreira é que eu era um menino, né? Então, eu não queria jamais que os meninos me enxergassem como uma menina, né? Tudo aquilo que era feminino e que me identificasse, eu abstraí, porque eu queria ser tão respeitada quanto. Então, se eu precisasse ser respeitado, eu precisasse falar palavrão, não que seja um problema, porque eu falo palavrão, não sou puritana, mas se eu precisasse falar palavrão, era isso que eu ia fazer. Eu me vestir de uma maneira mais masculinizada. Se os meninos faziam piada com as meninas que não eram bonitas, eu aceitava essa piada e repetia ela e reproduzia ela, porque eu queria participar, porque a gente é um ser social. Então, eu queria me sentir parte daquele grupo, e eu não entendia que eu estava reproduzindo uma estrutura que, de repente, poderia ter me inibido se não fosse meu pai de participar dela. Então, acho que depois disso eu entendi diversos pontos na minha carreira que teriam sido diferentes se eu não fosse uma menina. Eu acho que dois, na verdade, são bem significativos na minha carreira. No meu primeiro emprego como analista, eu trabalhei 2 anos inteiros estudando e fazendo atividades que sobrassem para provar que eu tinha capacidade suficiente para poder fazer alguma coisa que tivesse mais desafio. Então, a primeira coisa que acontece é que você precisa se provar muito. Os garotos, no geral, eles recebem aporte pelo potencial que eles possuem. E as mulheres, elas recebem aporte por aquilo que elas já executaram. Então, eu preciso executar muito para provar que eu sou capaz. Então, eu lembro de uma mudança, eu queria passar o final... Olha só que coisa. Eu trabalhava na operação, eu queria passar um final de semana fazendo uma mudança grande para um cliente grande, e nem recebia hora extra para isso, e nem isso eu conseguia fazer. Então, eu tive que provar nas atividades do dia a dia que eu tinha capacidade para executar uma atividade grande para um cliente grande. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa era que, porque caiu essa ficha, eu tenho uma habilidade de comunicação, acabei me destacando no meu segundo emprego como analista, e fui owner de uma iniciativa de criar uma startup interna, né? Separar um grupo, sabe que nem iniciativa de transformação digital? Tinha uma startup interna e etc. E aí a gente fez aquela sala Google-like, né? Com puff, post-it na parede, etc. e tal. E nesse período eu já me reconhecia como uma menina, então eu gostava de me vestir, de me maquiar, de usar salto e etc. Todas aquelas coisas que eu inibia a minha vida inteira, eu já estava me colocando para fora nesse sentido e falando, eu posso ser eu mesma, né? Isso não me inibe, não inibe minha capacidade. E aí um cara bateu na minha porta e falou assim, nossa, um dia eu quero ser uma menina bonita também para trabalhar assim. Nossa, mas eu não pensei 2 vezes para responder, falar assim, não, você precisa trabalhar muito para conseguir chegar. Porque é isso, é o estereótipo, né? Então, fora, né,
você cresceu porque saiu com alguém, você cresceu porque você fez não sei o quê. Então, tudo isso inibe muito as meninas. Eu lembro que na faculdade também, que assim como a Bruna, tinha 4 meninas, e no primeiro semestre eu ganhei o apelido de AS, que era antissocial, porque eu não falava com absolutamente ninguém. E aí, eu deixei de fazer redes de computadores porque não tinha nenhuma menina, fiz outro curso porque não tinha nenhuma menina na sala. E quando eu entrava num corredor específico que só tinha homens no meu primeiro job, eu tinha a impressão de que eu ia cair, porque era tantos olhares em cima que eu tinha fobia e crise de ansiedade de andar num corredor. Olha só que situação, você tem fobia e ansiedade de andar num lugar que você trabalha, que você passa mais tempo do que na sua casa. Então, essas coisas já tinha acontecido. Eu só tive consciência delas depois, quando eu descobri aquilo que eu não sabia. Aí eu fui estudar sobre mulheres no geral, sobre feminismo no geral, que as pessoas têm tanto medo dessa palavra. Eu não posso opinar sobre aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso estudar muito, e foi isso que eu fiz. Eu mergulhei muito profundamente na história das mulheres, especificamente na área da tecnologia, mas nas mulheres no geral, para eu entender quais são as estruturas e onde está. Quem é analista sabe disso, a gente precisa analisar a causa raiz, né? Onde está a causa raiz desse problema? Ir atrás lá, porque se eu ficar trabalhando nos pontos, aqui em cima eu estou enxugando gelo, eu não estou consertando as coisas. Então, acho que eu tenho desenvolvido desde então trabalhos com esse foco, que olhem para a causa raiz dos problemas. Legal. Nossa, show de bola. Então, cara, realmente assim, eu na posição de homem aqui, né, enfim, acho absurdo, literalmente, assim, algumas coisas que acontecem. Concordo com a Ana em vários pontos que ela realmente fala ali, cita, e essa consciência, né, do que está acontecendo ali, às vezes também acaba acontecendo com a gente realmente, mesmo eu, que sou sempre a favor, né, do espaço feminino, do feminismo, né, no sentido bom da palavra, né, porque tem gente que tem medo de falar, sou feminista, alguma coisa assim, pelo, sei lá, tá erguendo uma bandeira, vai para batalha, vai para guerra, enfim, nada a ver, né? O feminismo realmente é em prol a essa desigualdade de que acaba acontecendo, ou até mesmo, né, dos pilares, como tu mesmo falou, né, da própria educação de base, do que acontece realmente em casa. E às vezes acontecem situações que você enxerga, que você não nota na hora, mas depois você vê, tipo, olha o que aconteceu, né, olha o que realmente acabou acontecendo dentro do cenário do meu emprego, ou do meu grupo de amigos, ou de alguma coisa assim, né, realmente faz todo sentido. Gente, agradecer ao pessoal que está dando apoio aqui também, a todo esse papo que a gente está fazendo, tá? Fiquem à vontade para falar, de vez em quando eu vou estar colocando algumas mensagens que o pessoal está colocando no chat aqui também, se tiver alguma pergunta eu vou repassar para vocês também. Levando agora na ordem inversa, então, Bruna, agora contigo, Bruna. Quais que foram as principais... Eu vi que tu balançava a cabeça para várias coisas ali, parece que tudo que aconteceu com a Ana, de certa forma, também aconteceu com a Bruna. Então, se quiser dar o teu depoimento para a gente, como é que foi assim, as principais barreiras, dificuldades que tu pôde encontrar na tua carreira durante esse período aí? Então, eu tenho duas coisas para falar de duas áreas, né? A visão como desafio como mulher e desafio como tecnologia, só na tecnologia. Primeiro eu vou falar de tecnologia, porque depois eu quero voltar no gancho do que a Ana falou. Um dos desafios maiores que eu encontrei foi conseguir me manter atualizada com todas as tecnologias que a gente tem a todo tempo saindo aí, e saber que área seguir, o que estudar. Isso é uma coisa bem complicada para não se sentir desatualizado. Nesse sentido, esse foi sempre um desafio, mas é algo legal, porque beleza, eu sou curiosa, eu gosto de estudar, e é isso aí. E eu já botei isso na minha vida, que vai ser sempre assim, eu vou sempre ter que estudar o resto da vida para não ficar desatualizada. Agora, voltando no gancho do que a Ana comentou, é o seguinte, quando ela estava falando, teve momentos que realmente eu quase chorei, assim, e lembrei de coisas que aconteceram, e é bem interessante o que ela comentou, porque depois da pandemia foi algo, assim, que realmente teve um lado bem positivo para mim, porque eu comecei a rever muitas coisas que aconteceram durante a minha carreira, e coisas que eu aceitei
e que eu não enxergava, né? Quando eu comecei lá atrás, como eu comentei na faculdade, já era difícil. Primeiro emprego, foi comentado para mim na sala de aula, um professor falou que eu tinha sido contratada porque eu era muito simpática. Já começou dali, que mulher só servia para servir café ou fazer outras coisas que não fossem programar. Ser secretária, receber trabalhos assim. Eu tive sorte de vários momentos eu consegui fazer, né, o que de estar trabalhando com as coisas que eu queria trabalhar, na área que eu queria trabalhar. Mas era muito difícil, assim, quando eu tinha uma ideia, vamos fazer tal coisa. Vamos fazer o programa utilizando tal tecnologia. Tipo, era numa sala de reunião com vários homens, e na maioria das vezes que eu trabalhei, eu era a única mulher da equipe, ou eu fui a primeira a primeira arquiteta de software na última empresa que eu trabalhei. Então, sempre tinha muito contato com homens. Para começar lá atrás, quando eu iniciei na faculdade, eu entendi que ser mulher feminina, eu ia ter olhares, que nem a Ana comentou, que realmente passava nos corredores da faculdade e me sentia mal. Eu sempre gostei de ter mais amigos homens, e às vezes eu era mal interpretada, tanto pelos homens quanto pelos outros. Então eu comecei a fazer o quê? A agir como homens, para me inserir naquele grupo. Então eu falava besteira igual, eu ria igual, eu brincava igual, porque é o seguinte, se o pessoal às vezes ia almoçar, ia no happy hour, e eles não faziam o quê? Eles não convidavam as meninas, porque eu não vou poder falar de tudo junto com ela, só que naquela conversa, às vezes ia ter algo legal sobre tecnologia, alguma coisa interessante que eu queria estar inserida, que eu queria estar no meio, ter esse network, conseguir estar bem engajada com eles. Então, eu acabei me misturando. Até que no ano passado, no final do ano passado, aconteceu uma coisa que me deixou bem... Eu fui desrespeitada por 2 colegas que eu achava que eram meus amigos. E depois, numa conversa com um deles, eu falei, cara, vocês me desrespeitaram e tal, né? Podia acontecer com as pessoas. Imagina se acontecesse com as pessoas as namoradas de vocês, ou alguma coisa assim. Daí eles comentaram que a namorada deles não ia falar as coisas que eu falo. Aí eu fiquei pensando, ok, né? Então, tipo, eu não posso nem me inserir e lidar como um homem, tá no meio dos homens, e eu também não posso ser tão feminina. O que eu faço agora? Aí eu comecei a trabalhar um pouco a minha autoestima, ser quem eu sou, provar a minha capacidade intelectual, e isso que a Ana comentou também é muito verdadeiro. A mulher, ela tem que se provar mais, ela tem que falar mais, ela tem que se dedicar mais para ela ter a mesma qualidade que um homem a nível de um líder. Então, em algumas situações, né, em algumas empresas, em algumas equipes, não são todas as empresas, não são todos os gestores, mas às vezes acontece isso, que tu tem que fazer 2 vezes mais, que tu tem que mostrar que tu não pode errar, tem que estar sempre se provando, assim. Eu acho isso muito, muito complicado, assim. E só que, por um lado, é bom, porque tecnicamente a gente evolui muito. Porque como a gente tem que estar se provando e se dedicando mais, a gente acaba se aprendendo muito mais. E chega um determinado momento que tu vai conseguir ser inserida numa equipe, num time de verdade, tu vai conseguir utilizar esse conhecimento que lá atrás não era reconhecido, né, devidamente como deveria ser reconhecido. Então, por tudo isso que eu falei, já tive momentos de desistir, e eu resolvi pensar, não, eu vou provar que eu posso fazer as coisas, que eu consigo, que eu tenho capacidade do meu jeito, com o meu jeito de ser, né? Então, eu tentei voltar, porque às vezes eu me sentia, sabe? Às vezes eu me sentia um menininho, às vezes, junto com a equipe, eu pensava assim, e já me falaram que, tu pra gente é igual homem. Aí eu ficava assim, poxa, eu sou uma mulher? Tá aqui uma mulher, né? Eu tenho que ser reconhecida como eu sou, assim. Então, isso é bem difícil. Assim, conhecida e respeitada, né? Isso é muito respeitada, importante também. Sim. Porque, assim, brincadeira, sabe? Eu já tô trabalhando numa equipe que eu brinco com meus colegas direto, assim, com tanto homens quanto mulheres. Eu tenho mais facilidade de fazer amizade com homens, isso é fato. Não, mas é uma brincadeira saudável, eu também pego no pé, eu também brinco, deixa as coisas divertidas, né? Dá para separar as coisas, assim. E um outro ponto que eu vi ao longo desses anos foi preconceito de mulheres também, sabe? Tipo, não ter apoio das próprias mulheres. Porque o feminismo, a palavra feminismo, ela é muito confundida com o feminismo. O feminismo é o contrário do machismo.
O machismo é o quê? O homem quer ficar mais que a mulher, quer ser mais que a mulher. E o feminismo, a mulher ser mais que o homem. O feminismo, ele tá aí para igualar as coisas. Então, ninguém deveria ter vergonha de dizer que é feminista, porque a gente só quer a igualdade, só quer os direitos iguais, ter os mesmos salários pelos mesmos serviços prestados, ter a mesma voz, a vez. Se eu estiver errada no que eu estou sugerindo no meu trabalho, tranquilo, né? Mas não anular só pelo fato de eu ser de outro gênero, porque como eu estava comentando lá atrás, já sugeri a gente utilizar uma determinada tecnologia, todo mundo ignorou. Na sala, daqui a pouco, 5, 6, 30 minutos depois, um colega sugeriu a mesma tecnologia, todo mundo, verdade, a gente pode usar essa tecnologia. Aí tu fica tipo, né? Aí tu fala, tu reclama, tu tá de TPM. Tu fica quietinha, ela é insegura, ela é acuada, ela tem medo, ela não... Então, tipo assim, às vezes tu fala demais, tu pode passar por braba, passar por insuportável, e às vezes quando tu fala de menos, é cota, porque quando eu fui pro meu cargo anterior, eu ouvi tanto de homens quanto de mulheres, que eu tava indo por cota, não tinha outro homem programador para ser arquiteto, por que tu vai ser arquiteta? Eu ouvi várias coisas desse tipo, não vai durar 3 meses. Então, tipo assim, primeiro reconhece o profissional da pessoa e apoia, sendo homem, sendo mulher, porque o cérebro, nosso cérebro, gente, é o mesmo. O que faz a gente pensar, agir, né, estudar, é a mesma coisa. A gente tem percepções diferentes, mulheres são mais detalhistas, né? Uma vez me chamou a atenção uma pesquisa que eu vi do GitLab, do Git, que quando o código era colocado com gênero, os códigos mais bem avaliados são masculinos. E quando o código é colocado sem gênero, os códigos mais bem avaliados são femininos. Então, até nisso tem o preconceito, sabe? Então, a gente tem que desmistificar isso, mostrar que realmente o feminismo veio para ajudar e incentivar outras pessoas, compartilhar conhecimento independente do gênero, ver que o coleguinha do lado ele precisa evoluir, e não é porque ele está evoluindo que tu não vai evoluir também, né? Juntos como um time a gente vai crescer, né? Por isso é importante estar em times que tenham líderes e não chefes, né? Que façam que o time como um todo cresça junto, né? Porque a gente nunca esquece, eu sempre falo, a gente nunca esquece de 2 tipos de pessoas na nossa vida, aquelas que nos ajudam e aquelas que nos atrapalham. Quem é que você quer ser? Você quer ser lembrada por ajudar ou por atrapalhar? Né? Então, esses foram os desafios que eu encontrei ao longo do caminho. Hoje, eu estou bem mais tranquila. Hoje eu estou muito bem, na verdade, em relação a isso. Não tenho mais problemas nenhum, me sinto muito bem inserida. Eu vejo que tem muito apoio de homens também nas comunidades, mais apoio de homens do que de mulheres, porque eu já organizei eventos e muitos homens divulgaram e apoiaram. Bruna, legal, bacana essa iniciativa. E muitas mulheres às vezes ficam de, ela tá fazendo, se for eu que tô fazendo, eu vou. Que tem essa rixa, sabe? A gente não vai conseguir mudar essa cultura que a Ana comentou se as mães não instigarem isso lá no início com os filhos, né? Se não trouxer essa igualdade. Se a gente não tiver apoio dos homens, então a gente precisa falar sobre mulheres na tecnologia, sobre nas áreas dominadas por homens, com homens também. E eles vão nos apoiar. Legal, show de bola. Igualdade de oportunidades, né? Eu acho que isso resume tudo, né? Assim como as oportunidades vêm, que venham igual para todo mundo, como tu falou, na carreira, em lideranças, em tudo. Acho que isso é bem bacana mesmo. Agora falar com as duas que, de repente, deveriam ter feito tecnologia, e como a Ana comentou e a Bruna reforçou, né? Talvez até a base familiar, de repente, comentou, fez alguma coisa e falou, olha, seria melhor que tu fizesse psicologia, seria melhor que tu fizesse processos, e no final das contas acabaram se achando aí no mundo da tecnologia. Foi isso, não foi? Mari, contigo, como é que foi as barreiras aí para te chegar onde tu estás hoje? Então, a questão familiar, assim, quando eu fui comunicar que eu tinha conseguido a vaga na empresa anterior, né, na área de TI, as pessoas da minha família me apoiaram muito, assim, até porque ser uma das melhores empresas aqui da região e tudo mais. Hoje, na equipe que eu trabalho, são 7 devs, tem mais um tester,
e eu. São 9 pessoas e tem a minha team leader, que é uma mulher, graças a Deus. Ela é muito, muito legal, muito paciente, enfim. Só que, assim, como eu tô lá há pouco tempo e também tem questão de eu trabalhar home office, alguns colegas meus também trabalham home office, outros trabalham lá na sede, né, que é em Joinville. A gente não tem muito contato, assim, é mais a cada 15 dias nas sexta-feiras a gente se organiza para fazer meio que um happy hour, se conhecer mais. Só que e menino já tem um jeito um pouco mais introspectivo, né? Eles não se abrem muito. Eu tento me abrir, tento brincar, puxar assunto, só que não adianta, eles não se abrem muito. Não falam muito sobre a vida, enfim. Na empresa anterior, teve algumas situações de... Quando eu entrei na área de testes, a gente trabalhava no modelo de desenvolvimento cascata. E muitas das vezes a gente tinha que reportar os problemas para desenvolvedores, para analista de negócio, enfim. E muitas dessas pessoas tinham muita resistência em aceitar o erro, né? Erro, falha, né? Enfim. Eu acho que não é nem tanto assim por preconceito, por eu ser mulher, enfim, é mais por, acho que o jeito da própria pessoa mesmo, que já teve problemas com outros colegas e tudo mais. E teve essa questão também de passar por corredor e ter vários olhares, que numa equipe de desenvolvimento, a maioria ainda são homens, né, infelizmente. Então, acontecia muito isso também. E no mais é isso, assim, eu não me recordo de ter passado por algum momento específico de preconceito ou discriminação e tal. Show de bola. É isso. E Cíntia, e você, Cíntia, como é que foi, então, essa tua trajetória até aqui? Quais foram as principais barreiras que tu acabou enfrentando? Foi tranquila essa migração, né, da psicologia para a tecnologia? Sentiu também esses pormenores que as meninas que já vieram da área, já desde a faculdade, assim, acabaram sentindo? É engraçado falar em dificuldades, né? Porque as dificuldades que eu enfrentei são basicamente as mesmas que as alunas que eu mentoro ou as mulheres que me procuram em box reclamam ou às vezes desabafam comigo, né? Então, o que a Ana falou, acho que tem tudo a ver sobre os aspectos estruturais da nossa cultura que inibem muita gente. Então, acho que a primeira dificuldade que eu encontrei foi me sentir preparada depois de ter feito um bootcamp, depois de ter estudado, depois de ter feito projeto pessoal, e a dificuldade foi me sentir preparada para aplicar em vagas. Então, assim, eu demorei alguns meses para começar a mandar currículo, mesmo já tendo estudado, já tendo construído projeto pessoal, tanto em front-end quanto em back-end. Então, assim, esse é um aspecto que, como a Bia falou, né, são muitas coisas que inibem a mulher, né, então, às vezes a gente acha que a gente está entrar 100% ou com uma base de conhecimento técnica de um nível pleno para poder aplicar para uma vaga júnior. Então, esse tipo de coisa realmente acontecem com as meninas que também vêm desabafar comigo, né? E outra dificuldade que eu encontrei principalmente depois que eu tive coragem, né, de começar a aplicar, porque, assim, como eu estou inserida em vários grupos, né, então isso eu acho que é até uma dica que eu deixo para as mulheres, todas elas se insiram em algum grupo, em alguma comunidade, porque lá você vai encontrar apoio, fortalecimento, tirar dúvidas. Eu não sei se é isso que eu quero fazer. Então, vai lá, bate um papo com alguma mulher que já está na tecnologia, que já está no mercado de trabalho. Então, tira a dúvida, né? Porque esse é um espaço seguro que vocês têm para enfim, compartilhar, ouvir histórias, desabafar, inclusive. Então, assim, é uma rede de apoio. E foi nesses grupos que eu tomei coragem, né, a partir de vários depoimentos, enfim, que eu tomei coragem, finalmente, de me aplicar às vagas. E aí, o que eu percebi? Que foi a partir dos processos seletivos que eu passei que o meu nível técnico foi aumentando ainda mais. Porque em cada processo seletivo, eles exigem
eles exigem habilidades técnicas. Então, você vai ali na prática conhecendo o que realmente as empresas querem de você, quais são as habilidades, né, dependendo ali da área que você escolheu. Por exemplo, escolhi front-end. Então, se você for aplicar nos processos seletivos de front-end, durante o processo seletivo, você vai acabar sabendo ali quais são as habilidades que você precisa melhorar ou não, ou se, nossa, olha, eu sei mais do que, né, as skills ali que estão sendo solicitadas na vaga. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, eu acho que toda mulher tem que se arriscar, né? Mas eu entendo que é difícil, é que nem a Ana disse, são aspectos estruturais que nos inibem, né? Mas outra dificuldade, depois de né, tomar coragem e finalmente aplicar para a vaga, outra dificuldade que eu encontrei foi das empresas contratarem júniores. Então, assim, já é difícil, né? Para quem está fazendo estágio, enfim, conseguir uma vaga, e quem não fez, né, não está fazendo uma faculdade, ou está no processo de transição de carreira, é mais difícil ainda, né? Um desafio. E muitas mulheres também me procuram falando, olha, eu estou em tal área, quero mudar, mas eu tenho medo, né? E o conselho que eu dou é, vá no seu ritmo, né? Porque eu fui no meu ritmo, e cada uma tem sua história, tem sua dinâmica de vida, e assim, mas voltando à questão, das empresas que não, na verdade, é uma dificuldade geral, né, de contratar júniores, porque a maioria das vagas são pleno, então essa foi uma dificuldade que eu encontrei, né, mas assim, graças a Deus e graças à ZUP, que é uma empresa maravilhosa, ela fez um programa de trainee, né, em formato de bootcamp para contratar pessoas júnior, para se tornarem pleno após um período de contratação aí de 2 meses. Então, assim, é uma oportunidade que a empresa está dando, né? Porque é uma empresa que ela acredita que o Brasil ele tem potencial para ser o polo tecnológico, então ela faz esse investimento, né, nas pessoas que são júniores, né? Mas, assim, isso depende da vontade e da iniciativa das empresas também, né? Então, acho que isso é importante, dar oportunidade para quem está começando, né? Porque a gente aprende, né? E hoje eu estou aqui, sou desenvolvedora back-end da ZUP, programa em Java, né? Então, para mim, assim, é um orgulho, porque há 10 meses atrás eu nunca ia imaginar, né? Assim, por mais que eu estivesse estudando bastante, tivesse me preparado tecnicamente, né? Então, assim, eu aconselho, meu conselho para as meninas é esse, assim, a gente tem que ultrapassar várias barreiras mesmo, infelizmente essa é a realidade, mas se fortaleçam em grupos, porque lá você encontra tanto ajuda, né, na parte técnica. Então, se você está, por exemplo, com algum desafio técnico que você não conseguiu resolver no processo seletivo, sempre vai ter alguém ali para te ajudar, ou se precisa desabafar, enfim, essa é a dica que eu dou e que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Que legal. Eu acredito muito nisso também, que apesar de, né, terem várias barreiras, que a gente pode chamar de barreiras físicas, que estão fora da gente, né, seja por conta de lideranças, por conta de competências que às vezes faltam, acho que a maior barreira realmente está dentro da gente, né? A gente observar, a gente sempre está achando que não sabe o suficiente, ou que não está preparado para aquilo, ou que realmente falta alguma coisa para que eu consiga, de repente, só me inscrever naquela vaga, né? Até a Gisele estava colocando ali que está super, mega insegura, está estudando já há 1 ano e não escreveu nenhuma vaga ainda. Um conselho que eu acredito que é o conselho de vocês todas que estão aqui, né? E é um conselho meu também, que eu sempre dou o mesmo conselho para todo mundo que eu acabo interagindo. Cara, se joga. Se tu acha que a vaga tá para ti, vai lá e te inscreve. Se tu acha que a vaga não tá para ti, te inscreve mesmo assim, né? Porque o máximo que você pode ter é aquilo que você já tem, que é o não, né? Você vai ter o não. Fato, pode acontecer. Mas você pode ter a surpresa de ter o sim, né? De ter o talvez. Olha, isso aqui talvez fosse para ti, mas você precisaria saber mais isso aqui. E aí é como a Cíntia falou,
você tem mais um degrauzinho para você alcançar, mas um degrau que é conhecido agora, porque você tentou passar por um processo seletivo e você foi reprovado por conta de alguma coisa que realmente faltou aí para você se apoiar. Mas realmente essa parte de estar preparado, eu acho que ninguém nunca está preparado. Não estava preparada para de repente entrar no Google, né, Ana? Mas encarou e foi lá e disse: ó, é para mim, eu quero, né? Porque afinal de contas apareceu a oportunidade aqui e eu quero abraçar isso, ou não? Sim, com certeza. Mas eu acho que isso é para tudo, né? Você vai sempre enfrentar um desafio novo, por mais backgrounds que você tenha, o ambiente é novo, a cultura é diferente. Eu acho que a cultura é um aspecto super importante que às vezes a gente não considera no ambiente, etc, né? Eu tenho fit com a cultura desse lugar, eu vou me adaptar a esse lugar, né? Então, eu acho que é mais importante, às vezes, até do que o desafio técnico. Mas também tem o aspecto do viés do inconsciente aqui, né? Trazendo alguns números, as mulheres não aplicam quando elas só aplicam, na verdade, quando elas atendem 100% dos requisitos, e por contrapartida, né, os homens aplicam aí. Vão Tem tentando, 70%, né? 60% dos requisitos eu saio aplicando. Vão tentando. É isso aí. Tem uma questão de aspecto cultural mesmo, aspecto de educação, né? Então, a gente não foi educada para errar, né? Então, tem um TED que eu, infelizmente, não lembro o nome do TED, mas é uma mulher falando especificamente sobre a dificuldade de ensinar programação para as outras mulheres, porque quando o código não funciona, quando dá algum problema, né, e eu não consigo rodar, no geral, a experiência que ela compartilha é as meninas apagam tudo aquilo que elas tinham feito e chama com a tela em branco, porque eu tenho um problema de falhar. Então, tem uma estrutura educacional em que a falha é horrível e que a falha é errado para as meninas. Já os meninos, né, se joga, quebra a cabeça, quebra o faz programação Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia né? do Stack Overflow, joga ali. Ctrl+C, Ctrl+V. Você foi estimulado a isso, porque o errar faz parte. E aí é exatamente isso, assim, né? Então, por exemplo, a Gisele falou, eu tô aqui um ano, tô, né, com um pouco de dificuldade de aplicar para a vaga. A primeira coisa é, o não é um não para você. Então, assim, legal se for o sim. Mas o não é um não para você, é um indicativo, um feedback de como que você alcança o seu sim, né? Então, talvez eu não esteja pronta neste momento, mas o que eu preciso fazer para estar pronta? Então, ele não é ruim. O problema é essa perspectiva que a gente tem sobre as negativas da vida. As negativas da vida, elas não são ruins, elas são uns indicativos, né? De como que você persegue algo que faça sentido para você, porque também tem um aspecto de fazer o não sentido para você, né? Não atingir os objetivos que as outras pessoas esperam de você. E, gente, né? O papo tá muito pessoal. bom, assim, e eu vou pedir licença pro nosso público, porque a gente vai estourar o tempo hoje, fato, tá? A gente vai se prolongar aqui no Tracker Talk até a gente eliminar esse assunto, e eu gostaria que agora, assim, fosse comentado realmente, né? Deu para notar que realmente, sim, a parte da insegurança é uma coisa, é um cotidiano, talvez, das mulheres. E aí, em contrapartida, vem os movimentos que querem trazer as meninas, né, trazer as mulheres para essa área, para a tecnologia. E, cara, faz todo sentido para mim que realmente cada vez mais movimentos surjam, que mais movimentos estejam fortalecidos para realmente tirar essa barreira da insegurança das mulheres. E aí a gente vai fazer uma ordem inversa de novo agora, que eu vou começar com a Cíntia, para falar um pouquinho sobre o movimento dela, de como ela está atuando e como é que o movimento acabou fortalecendo ela para ela sentir segurança e conseguir aplicar as suas primeiras vagas, conseguir romper as suas primeiras barreiras. Bom, que legal a pergunta. Hoje eu estou na Womakers Code, eu sou mentora lá e eu ajudo as meninas, como eu disse, dando conselhos, seja para soft skills, né, ou seja, para a parte técnica, né, as habilidades técnicas. Então, algumas dúvidas que elas têm, eu sempre ajudo. Mas, assim, de uma forma geral, a Womakers Code, ela promove vários eventos de incentivo, né, durante o ano. Então, seja meetups, seja programas de mentoria de carreira, várias palestras, tem também bootcamp. Então, em agosto, agora, em setembro, nós terminamos o primeiro bootcamp, não, desculpa, nós terminamos o
curso de primeiros passos com desenvolvimento de front-end, foi muito legal. 50 mulheres saíram de lá preparadas para entrar no mercado de trabalho, e eu pude contribuir com esse projeto. Então, assim, e as meninas, elas estão lá dando continuidade, né, para outros projetos, tanto as mentoras quanto as alunas que querem ser mentoras agora. Isso é muito legal, e é isso aí. Show. E Mari acabou iniciando um processo de iniciar uma comunidade, pôde passar por isso. Consequentemente, isso te deu, né, mais segurança para estar investindo na carreira, em alguma coisa? Como é que foi esse processo para ti? Com certeza. No início do ano, eu e mais alguns colegas, né, na área de testes, estávamos com um projeto de fazer talks mensais, reunir pessoal que gostaria de entrar na área, e pessoal que já era da área, né, da gente se reunir mensalmente e conversar, trocar ideias mesmo sobre testes de software, sobre novidades dessa área, enfim. Aí só que teve o Covid e abortou todo o nosso plano. Mas Mas mesmo não assim, a é. parte de fortalecer, de dar segurança, para até investir em outras oportunidades, tu acredita que a comunidade ajudou muito? Sim, tanto é que na minha experiência anterior, né, na outra empresa, eu já fazia teste automatizado, mas também fazia teste manual. E teste automatizado eu já usava o que a empresa já tinha desenvolvido. E hoje eu tive que entrar num projeto e estruturar toda a automação do zero e com tecnologias que eu nunca tinha visto antes na minha vida, só tinha ouvido falar. Aí fui atrás, comecei a fazer curso, comecei a estudar bastante, ainda estou estudando bastante, e o projeto está evoluindo, está saindo, já tem entrega contínua, então tudo certo. Incrível, né? Essa parte do estudar, gente, isso aí é da carreira, não adianta. Eu digo que a gente está na carreira mais infeliz da face da Terra, né? Porque tudo que a gente estuda hoje se aperfeiçoa, amanhã é passado, já Com foi, já era, certeza. né? Por E mais que a gente estude, a gente nunca vai estar 100% atualizado. não tem Amanhã jeito. já vem outra tecnologia nova e depois de amanhã outra. É sempre assim, né? Um ciclo vicioso. E durante a nossa talk aqui já surgiram provavelmente mais 5 frameworks JavaScript. E assim vai, né? Bruna, fala um pouquinho agora das iniciativas que tu atua, que tu já atuou. Até botei uma mensagem ali do Ian, vou voltar a botar a mensagem do Ian aqui, de uma comunidade que tu participou, reviveu e tá meio quietinha aqui ainda na nossa região de Criciúma, mas que fica aí o despertar novamente para as meninas promoverem de novo essa comunidade. Como é que tá sendo? Como é que foi? Então, como eu tinha comentado no início, eu participei da Reprograma como voluntária e foi meu primeiro contato com comunidade, assim, para ver o clima das mulheres, né? Então, quando o Criciúma Dev também, uma comunidade aqui de Criciúma, logo em seguida, chamou a Carol para criar uma comunidade para mulheres, acho que até o Vaime estava junto aí, Vaime deve lembrar. O que elas tiveram de dificuldade foi não ter tantas mulheres apoiando, mas a gente fez vários movimentos e fez um evento. E depois do evento, nós fomos chamadas para participar de programa de rádio, por outras comunidades, para incentivar a fazer eventos juntos. A gente já fez eventos com o Rotaract, já fez eventos com outras comunidades. E eu senti assim, várias mulheres vieram conversar comigo e falaram: nossa, Bruna, que bacana, que legal, tô me sentindo bem. É legal ter um evento só com mulheres, porque tem eventos que eu não vou porque só tem homem e eu me sinto mal. E daí a gente, né, fez eventos e não fechou só para mulheres, porque como eu falei antes, não adianta, né, as mulheres se juntarem se não tiver o apoio dos homens, né? A gente tem que trabalhar junto. Então a gente teve vários apoios, Criciúma Ops foi junto, Criciúma Dev apoiou, vários patrocínios a gente conseguiu através de outras comunidades que são tocadas por homens. Então teve uma procura muito grande de pessoas querendo ajudar, ser facilitadoras para alavancar essa iniciativa. Pessoas querendo fazer workshops gratuitos, né, projetos para trabalhar com as crianças, ir direto na escola, incentivar e tal. Agora eu ri do comentário que o movimento vai me não tá, isso é verdade. É uma pergunta bem complicada numa hora dessa.
É isso mesmo, tem uma representatividade. E então, aí a gente estava organizando fazer eventos esse ano, fazer workshops mesmo, e de forma gratuita, porque um ponto que a gente também gostaria de atacar são as mulheres que estavam em algum emprego, em outra área, e que querem fazer essa mudança de área. Então, já tem uma certa idade, às vezes tem receio. Então, a gente ia tentar fazer workshops gratuitos para isso. Mas aí veio a pandemia, parou, e daí a maioria das meninas da organização estão se mudando para outra cidade. Então fica a dica aí, gente, quem quiser trocar aí, tocar a comunidade, por favor, a gente não pode deixar esse movimento morrer. E, enfim, tendo esse up ali, tendo esse primeiro evento, a gente percebeu que realmente tem muitas mulheres e a gente tem apoio. É só a gente fazer, é só a gente botar a mão na massa e fazer. Precisamos de pessoas para fazer mesmo. E isso dá muito orgulho, assim. Eu tenho por vontade, não para mim crescer profissionalmente, porque realmente a comunidade ela te dá uma visibilidade, mas eu nunca tive esse intuito. Meu intuito sempre foi poder ver um ambiente homogêneo, assim, com igualdade, não ver mais nenhuma mulher se sentindo mal e mostrar, porque assim, cara, eu adoro programar. E tipo assim, e tem muitas mulheres que falaram, né, muitas colegas do trabalho falavam, mas é difícil. Cara, não é difícil. Não é fácil, mas não é difícil. Se tu não pode dizer que algo é difícil sem tu ter um contato, sem tu ter tentado fazer, sem tu ter continuado. Porque como a Ana estava falando do não ser uma oportunidade, né? Realmente, assim, várias empresas, vários empreendedores, eles não pararam no primeiro não, eles não pararam na primeira dificuldade. Aí é que eles continuaram. Porque se a gente parar para perceber, tudo que vem da nossa vida de bom, ele acaba vindo em consequência de uma dor, né? Ninguém vai ao médico ver se está tudo bem. São poucas pessoas que vão no médico fazer um check-up ver se está tudo bem, se não está sentindo nenhuma dor, né? A gente não muda de emprego se a gente não está insatisfeito com alguma coisa. A gente não muda de casa, a gente não tenta evoluir se a gente está bem onde a gente está. É muito difícil quem consegue sair da zona de conforto por simplesmente vontade, assim, sempre tem alguma coisinha ali, uma dificuldade que te move. Então a gente tem que realmente olhar o lado negativo e as dificuldades como uma oportunidade, né? Então a gente tem que continuar e não desistir, incentivar as outras pessoas, né? E as comunidades, elas estão aí para isso. E foi nesse sentido assim que eu percebi que realmente tem bastante mulheres, a gente só falta dar mais visibilidade, fazer mais eventos na região, e isso ajuda bastante. Legal. E assim, ó, uma coisa que eu falo também para todas as comunidades que eu participo, é difícil quando você tenta carregar sozinho. Quando você tá junto, uma organização, que cada um ajuda um pouquinho, não é difícil para ninguém, acaba não sendo difícil para ninguém, né? Mas precisa realmente dessa parceria, né? Em que as pessoas se envolvem e cada um pega uma coisinha pequena para resolver, não fica tudo, às vezes, nas costas de um só, resolvendo tudo, e todo mundo acabar virando só carinhas bonitinhas dentro de um painel, né? Eu acho que isso é bastante importante também, não só nos movimentos que vocês participam, acho que nos movimentos em geral, todas as comunidades, vale aí a dica aí também para a galera. E Ana, eu sei que provavelmente aí nos nossos alguns anos de carreira, né, tu já deve ter passado por alguns movimentos, não só um ou outro, e aí eu queria que tu comentasse, fechasse esse nosso quadro aqui, falando, claro, do movimento que tu participa, que tu atua mais hoje, que é o The Femtech, né, e também comentasse um pouquinho da importância de todos os movimentos, e até se tu tiver algum movimento que tu queira citar aqui pra gente. Lembrando, tá, gente, a galera que tá nos assistindo aqui, o Tracker Talk, ele está sendo reproduzido ao vivo, a partir de amanhã ele já vai estar no canal da LabTrack de forma gravada, e aí as meninas, eu vou pedir aqui os links, dicas de links para elas todas, então venham, visitem o canal da LabTrack, visitem esse vídeo aqui, que na descrição do vídeo, tudo que a gente conversou, tudo de dicas que elas puderam dar, links das comunidades, tudo, eu vou estar colocando também no corpo aqui do vídeo aqui no canal. Beleza? Ana, tá contigo a palavra. Beleza. Eu queria fazer, antes de falar um pouquinho do The Femtech, queria mencionar duas coisas que são muito importantes, né? A primeira é que não existe mulher machista. Não existe isso. Mulher, ela só reproduz aquele que está no ambiente. Ela é uma reprodutora, ela não cria isso. Então, aquela coisa de eu não saber que eu não sei, né? Ela só está reproduzindo aquilo onde ela está introduzida. A outra coisa é que a gente tem dados no IBGE do quão pesado é
a segunda e o terceiro ocupação feminina, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar dos idosos, às vezes da própria família, às vezes da família do marido e etc. Então, isso é um peso que a gente precisa também discutir na sociedade, se a gente quiser que as mulheres avancem, né, no mercado de trabalho. O outro ponto é que a tecnologia, ela permeia todas as áreas, né? A gente está vivendo uma quarta revolução industrial. Então, não existe área hoje que não seja uma área da tecnologia, independente, né? Você pode estar numa área de letras, mais humana possível, que a tecnologia vai acabar tocando ali. Então, a gente precisa de mão de obra. Esquecendo completamente a questão social, moral, ética, de ter oportunidades iguais para as mulheres e para as pela diversidade, né, inteira da sociedade, a gente precisa de mão de obra qualificada para trabalhar na área de tecnologia. Então, essa introdução dos outros 50% da sociedade na área de tecnologia é uma demanda urgente, né, para poder atender a demanda no futuro. A outra coisa é que quando a gente está criando um produto, a gente está criando um produto que a intenção é que ele permeie o máximo possível na sociedade, né, para atender todas as camadas. E para eu criar um produto que atenda respeitando, né, as diversidades e as diferentes necessidades, às vezes até biológica, eu preciso dessa representação interna na hora de criar um produto. A gente falou um pouquinho no October Cloud sobre a experiência do YouTube, né, no Google, no desenvolvimento, de que eles perceberam lá, eu vou repetir aqui, desculpa quem está assistindo também de novo para ouvir a mesma história, né? Parece aquela velhinha que fica contando a mesma história o tempo inteiro. Que eles perceberam que os vídeos muitas pessoas estavam fazendo o upload do vídeo de cabeça para baixo, né? E o vídeo estava subindo de cabeça para baixo. E aí eles perceberam que, na verdade, as pessoas eram canhotas e estavam filmando do outro lado, e na hora de fazer o upload, o aplicativo não corrigia. E que se a gente tivesse um canhoto no time, isso provavelmente não teria ido para o público. Então, para eu entender a necessidade do meu cliente, eu preciso ter essa representatividade interna. Então, muito mais do que é a pauta mais importante, que é a questão ética, que é a questão moral, a diversidade, ela também tem uma questão financeira e de qualidade e de assertividade extremamente importante no momento que a gente está construindo um produto. Aí, fechando essa pausa para fazer um recap, o Defentech, ele atua de diversas maneiras, porque a gente tem mulheres de diversas áreas, então não só área técnica, a gente tem mulheres trabalhando com DevOps, com desenvolvimento, com infraestrutura, com a parte de gestão de projeto, com a parte de gestão de produto, né, uma gama diversa de diversas empresas diferentes, né, no October Cloud estava com a Claudinha, que é da AWS, ela também participa do Defentech, tem as meninas da Salesforce, tem eu e a Lilian do Google, né, e que a ideia é trabalhar justamente nisso, né, no hard e no soft skill. A diferença do soft e do hard skill é que o soft skill, ele é mais difícil de desenvolver, eu acho, particularmente. Porque o hard skill, no final do dia, é dinheiro. Você paga para aprender, e aí é à sua disposição. O soft skill está muito conectado com a sua experiência, com a sua visão do mundo, com a sua cultura, com o que você traz. E isso é que faz diferença numa empresa. Para mim, diversidade, representatividade, além de tudo que a gente conhece, né, diversidade social, diversidade de gênero, diversidade de raça, de orientação sexual, enfim, a diversidade de pensamento é aquilo que faz com que a criatividade, né, seja fluida e traga essa experiência para a construção do produto. Então, a gente tem uma linha de mentoria, que é até a Claudinha que está à frente, né, para desenvolver essas habilidades e para que as mulheres se sintam confortáveis de opinar, porque a opinião dela é o mais importante, a experiência dela, né, o que eu trago da minha vida, o que eu trago da minha experiência pessoal é único, é só meu. E então, isso é o meu maior valor, é onde eu realmente tenho potencial para contribuição. E se eu me sinto inibida de compartilhar isso, então eu não estou trazendo 100% daquilo que eu poderia trazer, independente se eu sou excelente técnico ou não, porque é a minha opinião e a minha história de vida que vai contribuir mais para um sucesso num produto no final do dia. Então tem uma linha seguindo essa visão
E tem a linha de hard skills, onde a gente fez um curso de DevOps, de Linux recentemente, com diversas iniciativas, e lá é muito horizontal, então, eu tenho um skill X, eu quero compartilhar, então vou montar um treinamento, então, se vira aí, vai que a gente faz acontecer. Então, eu concordo com a Bruna que os meninos precisam estar na mesa, porque a gente tem uma pizza única de direitos e de deveres, né? Não existe uma pizza, crescer a pizza. Existe essa pizza que a gente vai dividir, hoje a gente não está dividido igual, tanto dos direitos quanto dos deveres, que são mais importantes, né? Eu participei de um podcast recentemente, eu falei, era sobre feminismo especificamente, eu falei, você quer ser um cara pró-feminista, comece lavando a louça, né? Então, se você quer ajudar discutindo a participação das mulheres e ajudando elas a ultrapassar o glass all, né, que é o muro de vidro que não deixa a gente alcançar posições maiores, então divide a tarefa que está dificultando esse acesso, né? Então é a parte difícil da conversa. Se a gente não abre a conversa para os assuntos difíceis, isso não evolui. Então precisa olhar com uma amplitude, não só do aspecto profissional. O que impede essa mulher de alcançar a posição que ela quer, seja na área técnica ou numa outra área, e alcançar voos maiores envolve muito mais do que os aspectos profissionais. Tem que olhar o social como um todo e onde eu, individualmente, consigo contribuir nisso. E aí eu acho que esses diálogos a gente também estabelece dentro do Defentech, que são importantes para a gente poder conseguir ganhar consciência daquilo que me impede de aplicar, me impede de desenvolver, de achar que não é para mim, de experimentar, de me arriscar, de assumir compromisso com uma comunidade que, de repente, eu acho que eu não tenho nada para contribuir, e todo mundo tem muito para contribuir. Então, todos esses pontos eu acho que são super importantes para que cada ser, né, consiga alcançar toda a sua potencialidade no aspecto profissional, pessoal, e se realizar como pessoa, que eu acho que é isso que é o mais importante no final do dia, né? Legal. E que, de certa forma, está, né, treinando as soft skills, como tu falou, né? Exatamente. Então, querendo ou não, vocês estão treinando as hard skills, estão dando oportunidade de elas poderem praticar algum conhecimento, alguma coisa, e dando oportunidade, que eu acredito muito nisso, tá? Que a soft skills, ela se promove dentro de você consegue adquirir uma soft skill a partir do momento em que você se permite, né? É por isso que eu digo assim, quer desenvolver uma soft skills de fala? Vai dar uma palestra. A primeira vai sair ruim, a segunda vai sair talvez um pouquinho pior, porque você começa a criar consciência de que você é ruim, né? E na terceira você começa a melhorar, e aí você começa a corrigir alguns erros que você tem, que você fica, às vezes, focado naquele erro, e assim vai. É a mesma coisa, soft skills de gerência, soft skills de alguma coisa que você precisa, se permita, né? Se permita, eu acho que vai muito disso, e se vocês têm um movimento que realmente acaba praticando isso de certa forma, vocês estão, por que não, desenvolvendo soft skills também aí nas mulheres. Cara, só tenho a parabenizar vocês por todos esses movimentos. Os movimentos, por favor, que nós não percamos nenhum movimento de incentivo a mulheres em tecnologia. Então, por favor, atendam um pedido da Bruna, né? A mulherada aqui de Criciúma, por favor, né? Mantenham vivo aí o Hello Woman, né, que foi um movimento que já começou, já descambou, já voltou, e agora por que vai deixar se apagar de novo, né? Eu vi aqui no grupo aqui que estavam pedindo aí um movimento sobre equidade e representatividade. Hello Woman é isso, por que não agora promover novamente aí o Hello Woman e fazer ele crescer, fazer ele aflorar novamente aí dentro da nossa comunidade, que é tão importante, já mudou tanto, o próprio Ian também comentou ali. Cara, esses movimentos acabam mudando a sociedade como um todo, porque é aquela história, né? Você era cego e nem sabia, né? Você estava promovendo, você não sabia que você estava promovendo cada vez mais um ambiente inóspito para promoção de vagas femininas dentro da sua empresa. Até que você olha, participa de um movimento desse, participa de uma palestra dessa,
Aí chega no dia seguinte, né? Então, o pessoal que está aqui assistindo, que tem empresa, chegue na sua empresa e observe. Veja nos corredores a quantidade de homens que você tem e o quanto que isso acaba inibindo de que mulheres se destaquem dentro da sua empresa. Né? Então, começa a partir daí, começa a ver o que falta dentro do seu processo seletivo. Né? Às vezes, só tem um entrevistador homem. Né? Às vezes, pô, mas tem lá, de repente, alguém que pode participar junto. É aquele negócio, não, então tira o entrevistador homem, coloca só uma mulher. De novo, né? É a equidade. Então, bota 2 entrevistadores, um homem e uma mulher, para poder dar oportunidade de que tenha 2 visões diferentes, realmente, e essas visões comprovem as qualidades técnicas daquele profissional que você tá observando, que você está avaliando, e não somente uma visão que talvez já é aquela visão que a gente tanto comentou aqui, que vem da base familiar, que vem da base da sociedade, e é uma visão que, a princípio, por mais que o cara não tenha consciência, às vezes é uma visão machista, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar isso dentro da nossa empresa, precisamos trabalhar isso dentro da nossa sociedade como um todo, e parte disso realmente é esses movimentos que vocês promovem, é esses movimentos que vocês estão à frente. Então, parabéns, meninas, tá? E continuem sempre com esse engajamento, esse entusiasmo de tocar esses movimentos aí, porque eles são realmente muito importantes. E agora eu vou abrir para vocês, de repente, para a gente fazer um fechamento, se vocês quiserem se despedir, falar alguma coisa que vocês queiram falar, por favor, fiquem à vontade, tá? A talk é de vocês. Queria só comentar essa sua fala sobre entrevista, né? E aí, complementando até a visão anterior, que às vezes a gente quer contratar alguém que é parecido com a gente, né? E aí acaba construindo um ambiente muito homogêneo. Pessoas que consomem o mesmo tipo de cultura. A gente tem aquele estereótipo nerd, né? O cara que gosta daquele tipo de música, que lê aquele tipo de livro, que lê aquele tipo de... que assiste aquele tipo de filme, que ouve a mesma banda e etc. Cara, você vai pensar a resolução do problema sobre a mesma perspectiva. Né? Então, tem esse ponto super importante. Aí eu vou liberar as meninas, mas aí eu só queria deixar uma dica que tem feito... eu fiz tardiamente na minha carreira, mas tem feito muita diferença para mim. Aqui no Google, eu me aproximei muito de um mentor. Eu tenho um objetivo de me especializar em determinado assunto, e eu realmente fui bater na porta e pedir para a pessoa me ajudar, e levou a minha régua muito para o alto, me joga desafios, que eu falo, meu Deus, eu não sei como que eu vou sair do outro lado com esse desafio, e tem sido excelente, assim, eu não sei por que eu não fiz isso antes, então fica aí a dica, não espere chegar perto dos 40 para procurar um mentor ou uma mentora, faça isso hoje, e alguém que te desafie de verdade, né, não, que te dê tarefas, que te desafie. Eu acho que isso tem feito muita diferença para mim na minha vida, eu acho que faz diferença na vida de todo mundo mesmo. Que legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Querem se despedir, então, do nosso público? Vamos encerrar por aqui o nosso Tracker Talk. Cíntia? Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, de conhecer essas mulheres incríveis aqui, muito legal. E é isso aí, gente. Agora um recado, assim, especificamente para as mulheres, né? Busquem se fortalecer em comunidades de novo. Estou teclando nesse ponto. Então, mas é isso, não desistam dos seus sonhos. E obrigada. Mari? Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre minha trajetória. E minha dica vai de encontro com o que a Cíntia disse, assim, para quem está iniciando ou quer migrar de carreira, não desista. E se não houver a primeira tentativa, a gente nunca vai saber a resposta. Então, o que importa é tentar e persistir naquilo que tu quer seguir. Legal. Bruna? Então, pessoal, eu queria mais uma vez pedir, por favor, não deixe a comunidade Halloween morrer em Criciúma. E se precisarem, né, quando quiserem, eu adoro conversar sobre o assunto, né, brilhe o olhinho. Quem quiser me procurar nas redes sociais para bater um papo, me chama. Muito obrigada pelo convite, Johnny.
Gostaria de mais uma vez te agradecer por todas as dicas que tu já deu para mim na minha vida profissional. Imagina. Né? Foi um prazer te conhecer, né? Uma das coisas que pessoas assim que a gente quer levar para a vida, né? As meninas também. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que mexe bastante comigo e que eu quero poder deixar alguma coisa de bom, né? Então, eu espero que eu possa estar ajudando outras mulheres a ir para essa área e gerar mais empregos, realmente, como a Ana comentou, várias vezes tem muitas vagas, né, na nossa área, então a gente precisa de pessoas. E para a Gisele, que nem eu comentei ali, se joga, se candidata para as vagas. Eu aprendi muita coisa participando de processo seletivo, né? Na última empresa que eu estou hoje, eu pensei assim, não, eu vou me participar do processo seletivo porque eu quero trabalhar um dia, mas eu quero ver o que eu preciso aprender e evoluir. E também conhecer da cultura da empresa. E realmente já amei, me apaixonei pela empresa e consegui ser contratada. Então, se eu não tivesse tentado, se eu tivesse pensado, não, eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais. Cara, vai, sabe? Às vezes é lá no dia a dia que tu vai aprendendo e vai levando as coisas para frente. Assim, ficar esperando e colocando muitos porquês na tua cabeça se tu não sai do lugar. Então, a minha dica é que vocês persistam. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa, tá? Porque a gente vai trabalhar onde a gente quiser, que eu sempre digo, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, tá? Um abraço, muito obrigada pela oportunidade. Show. Eu que agradeço a oportunidade de vocês poderem compartilhar a história de vocês, né? E Ana, contigo agora. Eu só quero agradecer, Johnny, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui, de poder falar um pouquinho da minha carreira. Agradecer por ter me apresentado as meninas, não conhecia ainda, são sensacionais. E eu estou disponível sempre, assim, para trocar uma ideia, para dar dicas, enfim, para aprender também, que eu tenho bastante coisa para aprender, enfim. Quem quiser pode me procurar lá no LinkedIn, estou à disposição. Legal, show de bola. E tá à disposição mesmo, que no mesmo dia que eu conversei com a Ana, ela já, não, topo e vamos embora, né? A Mari também, a Mari e a Bruna estão dentro do grupo ali de mentoras da LabTrack, se dispuseram também a estar conversando aqui com a gente, um tema que é tão delicado e tão importante, né? Delicado no sentido não no sentido da palavra de delicadez, mas delicado no sentido de a gente ter que realmente tá expondo isso, né? Aquele que a gente falou durante a nossa talk toda. Muita gente é cega e não sabe, né? Muita gente não enxerga realmente o quanto isso está fixado dentro da nossa sociedade e o quanto que é importante discutirmos, né? Simplesmente colocar o assunto na mesa e realmente começar a enxergar, tirar a turbidez que a gente tem na frente das nossas lentes ali e simplesmente começar a enxergar realmente tudo aquilo que acontece com a gente, que acontece ao nosso redor. O simples fato de conhecer, o simples fato de acabar a ignorância, né? A ignorância no sentido de não saber sobre, né? Não é também no sentido pejorativo da palavra, mas o simples fato de começar a entender o que acontece te cria uma consciência para começar a evitar que isso continue acontecendo, né? E o quanto que isso é importante, o quanto que isso é fortalecedor dentro da nossa sociedade. Então, só tenho a agradecer vocês, meninas. Obrigado ao nosso público que esteve presente com a gente aí. Eu acho que foi um dos Tracker Talks que mais teve público simultâneo aqui, observando a gente. Então, eu só tenho a agradecer vocês, agradecer às meninas que puderam estar presentes aqui com a gente, dispuseram desse tempo para poder falar um pouquinho sobre as carreiras, sobre as dificuldades e sobre como estão tentando mudar essa realidade dentro da nossa sociedade, da nossa vida e das nossas regiões aí. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão presentes aí sempre no canal da LabTrack. Fiquem conectados com a gente. Se ainda não está inscrito, se inscreva ali no nosso canal. A gente sempre vai tentar trazer muito conteúdo para vocês, sempre assuntos distintos, falando sobre diversas áreas. Aí a gente já teve bastante conteúdo. Assistam os vídeos que tá ali, porque está disponível, para vocês. Certo? Gente, muito obrigado. Um bom finalzinho de quinta-feira e até o próximo Tracker Talk. Valeu! Isso aí, gente. Agora a gente espera